Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema é Alzheimer. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidadas que têm muito o que nos ensinar. Bom, eu começo as apresentações com a doutora Vilma Duarte Câmara, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada e a grande importância do tema de uma doença que assusta tanto, né? Perfeito. Eu recebo também Eliana da Silva Faria, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui e falar um pouquinho da Associação Brasileira de Alzheimer e o quanto ela pode beneficiar os familiares. Para completar o time de entrevistadas, a doutora Valesca Marinho, que é psiquiatra. Ela é coordenadora do Centro de Doenças de Alzheimer da UFRJ. Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Uma doença degenerativa do cérebro que atinge pessoas com mais idade. Memória, linguagem, comportamento. O comprometimento é de forma lenta e progressiva. Uma rede de apoio emocional facilita bastante a rotina de parentes que precisam cuidar dos pacientes. Maria Aparecida perdeu a mãe em 2007 para o Alzheimer. Há 20 anos, ela preside a APAZ, Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, uma instituição sem fins lucrativos que acolhe famílias dos pacientes. Minha mãe foi diagnosticada em 1995. Numa época que quase não se conhecia sobre a doença, né? Então, a missão da APAZ é exatamente isso, é informar a população sobre a doença, sobre como se prevenir, quais são os primeiros sintomas que chamam a atenção da família, para que a família possa levar esse idoso ao médico especialista, para que seja feito um diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo for detectada a doença, mais qualidade de vida terá aquela pessoa. A ONG atende cerca de 80 pessoas, com uma equipe multidisciplinar que inclui advogados e médicos. Entre as atividades oferecidas, aulas de dança e apoio psicológico. As pessoas vêm para cá, eles saem confortados. Porque é um grupo que você fala de tudo, é para se cuidar realmente. Então fala da doença, fala dos seus sentimentos, dos resgates que acontece. Nessa doença acontece muito resgate, né? Do familiar com o paciente, coisas que aconteceram e que você está podendo conversar, rever. Então isso é uma coisa muito boa na relação. Esta publicitária conta que tem dificuldade para obter o diagnóstico da mãe, que há 4 anos apresenta sintomas da doença. A gente perdeu o plano de saúde. Agora eu fui para a clínica da família, ela vai no neurologista no dia 4. O que o outro falou? Que era demência. Aí tem uma moradora do prédio que teve a mãe com Alzheimer. Mônica, tem médico que não dá o diagnóstico, a minha mãe tinha Alzheimer. Demorou 2 anos para dar. Aí eu tô com essa dificuldade. Complicações provocadas pela doença foram fatais para a mãe de Sandra. Mesmo assim, a advogada continua a frequentar a associação. Isso aqui é um equilíbrio para mim, que eu posso passar as experiências para os colegas, porque eu estava a ponto de explodir. E eu aconselho a todo mundo que procure ajuda aqui na APAZ, porque é maravilhoso. Que a gente está aprendendo com a equipe toda. Tem sempre alguém para ensinar o que fazer. Você vê que não está sozinho nessa batalha. Bom, eu começo então a entrevista com a doutora Vilma. Eu gostaria de saber da senhora quais são os avanços, né? Muito se fala de novos tratamentos, né? Possibilidades. Eu queria que a senhora trouxesse essas informações para o nosso público. Exatamente pelo fato da demência da doença de Alzheimer ser uma doença progressiva e que não tem cura, muito mistério, muita fantasia existe com relação aos avanços terapêuticos. No momento, nós temos 3 substâncias chamadas anticolinesterásicas que são usadas no mundo inteiro, que não cura a doença, mas lentifica o processo.
E temos uma outra substância que é associada a uma dessas três, numa fase mais moderada, que também melhora, dá um upgrade ao paciente. Bom, existem vários estudos, e um dos estudos que estão mais em evidência são a respeito de anticorpos monoclonais. E saiu agora um, lecanemab, que já tem até o nome comercial, e ele já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e já está sendo usado nos Estados Unidos. Qual que é a vantagem de um anticorpo monoclonal? É muito importante a gente dizer que ajuda, né? Sim, porque a importância do anticorpo monoclonal é que se supõe que ele vai evitar o depósito da substância amiloide, que é uma substância que forma placas no cérebro e vai, então, impedir a transmissão das vias, das áreas cerebrais. Todo o processo. Isso realmente, então, mas os trabalhos, os estudos que foram feitos, estão dando um retardo de 25%, muito pouco. E outra coisa, ficou provado que pode ter como complicação hemorragia cerebral e edema cerebral. Então, nos Estados Unidos já foi liberado no valor muito grande, são injetar infusão venosa, no valor de R$135 mil cada ampola. Então, ainda não é uma realidade para nós e eu acho que ainda vai demorar um pouco de chegar aqui. Perfeita essa explicação, né, Eliana? Eu imagino que passa aí um filme na sua cabeça. Você cuidou da sua mãe, certamente conviveu com toda essa angústia com relação a novos tratamentos e tudo. E eu queria que você transmitisse para a gente a importância de uma rede de apoio, né? Porque para a família é um tema muito novo, embora muita gente comente, mas a gente fica impactado na hora, né? Então, quando a família recebe um diagnóstico de Alzheimer na família, a família se desmancha, né? Porque um se aposenta, quer passear e tal, ninguém vai saber cuidar, você que tem que cuidar, porque a mamãe gostava mais de você, etc. E o que acontece? Muitas das vezes as famílias brigam entre si, né? E, então, o que a gente vê são irmãos que se davam bem e, nessa hora, a situação é muito comum, a situação se desfaz. Tem muito isso. E, assim, a rede de apoio, o que a Braz faz é acolher essa família, dando informação, orientação, carinho, acolhimento para que eles tenham conhecimento, que é a doença, né? É como aceitar através dos nossos grupos de apoio. Eu imagino que hoje você é uma pessoa extremamente esclarecida em relação a esses desafios, mas como é que foi a sua vivência? Como é que foi no início? Muito difícil, porque minha mãe morava no interior, eu moro aqui, e quem cuidava dela era minha irmã no interior. E a gente sempre fala que o cuidador que não se cuida, ele vai primeiro do que o paciente. E aconteceu isso com a minha irmã mais velha. A minha irmã não aceitava a doença, ela brigava muito com ela mesma, né, por conta da não aceitação. E quando eu ia para lá, revezava com ela para ela sair com o marido, passear e tal, ela vinha, não adianta você me falar nada disso, porque eu não quero saber e tal. E havia essa dificuldade dela muito grande, até que ela se foi 12 anos antes da mamãe. É muito comum isso, né, doutora Valesca? Ou seja, brigar com a realidade e até mesmo adotar uma posição de teste em relação a essa memória, a esse distúrbio comportamental, né? Qual deve ser o procedimento de um parente nessa hora? Se você me permite, antes de entrar nessa questão dos aspectos de comportamento, eu queria resgatar um pouco da fala da professora Vilma em relação aos tratamentos para a doença de Alzheimer. Muito se tem falado, até na mídia, em relação aos novos medicamentos que são uma suposta cura para a doença. A gente ainda não está num cenário de cura, as medicações, todos esses anticorpos monoclonais, eles têm um perfil de eficácia que ainda é modesto frente do que a gente precisa e é um custo muito elevado. Então, é uma reflexão que, enquanto sociedade, a gente precisa ter, qual é a disponibilidade que a gente, enquanto sociedade, vai ter para custear um tratamento com esse patamar. Até mesmo para se estabelecer expectativa e realidade, né? E aí era esse o ponto que eu queria chegar. A expectativa é bem diferente da realidade. A realidade é que ainda são substâncias com uma proposta
muito aquém do que a gente espera. E eu acho que a gente pula uma etapa quando a gente fala na cura. Existe uma etapa anterior, que é prevenção. A gente precisa falar de prevenção. Tem coisas que a gente pode fazer para evitar ter a doença de Alzheimer. A gente pode cuidar de mudanças de estilo de vida. Saiu recentemente um estudo sobre a saúde do idoso no Brasil, é um estudo longitudinal de saúde do idoso, uma publicação em parceria com o Ministério da Saúde, que mostra que os principais fatores de risco para a demência no Brasil são escolaridade, a baixa escolaridade, hipertensão na meia-idade, obesidade na meia-idade e perda auditiva não corrigida. Então, a mudança de estilo de vida, ela é um fator de proteção. Estudar mesmo a escolaridade do adulto reverte a progressão para um declínio cognitivo, né? Então, assim, não é que a gente esteja dizendo você vai impedir totalmente de desenvolver a doença, mas se você retardar em 5 anos o aparecimento da doença, se ao invés de ter aos 70, você tiver aos 75, você ganhou 5 anos de vida com qualidade, com independência, com funcionalidade. Então, acho que a gente precisa falar de prevenção, porque é fácil a gente falar da cura porque é uma medicação. Prevenção implica em mudança de hábitos, mas eu acho que a gente precisa, como sociedade, começar a refletir sobre mudanças de hábito e prevenção de doenças sérias, como é a doença de Alzheimer. E que traz não só os problemas cognitivos, né, que já foram falados, de memória, linguagem, etc., mas principalmente esses aspectos de comportamento, né, que são desde a depressão, a ansiedade no início da doença, até problemas como insônia, agitação, perambulação a esmo, comportamento agitado, agressivo. É uma perda do reconhecimento da doença que muitas vezes faz a pessoa ter comportamentos de risco para ele mesmo. Recuperando aquela questão que a Eliana estava falando dos parentes, né? Queria que você trouxesse essa realidade para a gente. É um choque, né, no início, que muitas vezes compromete toda uma estrutura familiar, né? Uhum. Então, a gente precisa estar atento aos sinais e de que forma a gente pode se comportar diante deles. Acho que essa vida pós-diagnóstico, a gente, no centro que eu hoje em dia tenho muito orgulho de estar coordenando, a gente trabalha muito com esse conceito da vida pós-diagnóstico, né? Não é o diagnóstico de doença de Alzheimer, não é uma sentença de morte. É um diagnóstico que é para ser vivido, é viver com a doença, né? E para isso, acho que o apoio de sociedades como a Abras e outras é fundamental, porque a vivência de pessoas que têm o mesmo problema e que convivem com a mesma situação, ela é muito importante. E a gente não consegue trazer uma fórmula única para ensinar como conviver, porque as nuances de comportamento, elas são variadas. A gente tem desde pessoas que ficam apáticas e desmotivadas a pessoas que ficam mais agressivas, mais exaltadas, né? Então, essas nuances de comportamento, elas são muito variadas. Eliana, quando a gente tem o sinal mais importante que a gente deve buscar ajuda, ou seja, como que você percebeu, quais foram esses sinais, como é que você saiu do zero? Então, é muito comum a pessoa dizer assim, o esquecimento. Agora, quando, por exemplo, eu deixo de pagar uma conta de luz, eu esqueci, mas eu me lembro que eu tenho uma conta e que eu esqueci de pagar. O paciente com a doença, quando ele começa, não. Ele esqueceu e não se lembra que tem que pagar aquela conta. Eu tenho um caso de uma família, por exemplo, que a esposa, conversando comigo, que percebeu o esquecimento no esposo, ele falou assim para ela, sobrou dinheiro esse mês. A gente tem dinheiro. Aí ela falou, como tem dinheiro? Olhou para o filho assim, como tem dinheiro? Sobrou? Sobrou, paguei as contas, não sei o quê, resumo. Ele não havia pago simplesmente quase nada. Estava devendo cartão de crédito e tal, deu uma confusão, vai a banco, não sei o quê. Quer dizer, então é preciso que as pessoas estejam atentas a qualquer mudança desse tipo de coisa, porque é muito comum, é muito comum. Doutora Valesca, por isso é muito importante a gente dar valor à assistência multidisciplinar, né? Um fator puxa o outro e a gente consegue estabelecer o diagnóstico diferenciado. Só dá para tratar com interdisciplinaridade. Né, doutora? Com certeza, acho que a estratégia de cuidado
não só para o diagnóstico, mas para o tratamento interdisciplinar, ela é fundamental. A gente sabe que várias terapias de estimulação cognitiva, a musicalidade é uma estratégia importantíssima no cuidado do idoso com queixa cognitiva, seja ele o idoso com a doença de Alzheimer ou com queixa cognitiva, queixa de memória. Quando a gente fala cognição é memória, basicamente. Envolve outras coisas, memória, linguagem, função visoespacial, mas, em grosso modo, a gente está abordando muito memória. A música ajuda muito em relação a aspectos de regulação emocional, redução de ansiedade. A gente escuta música basicamente desde que a gente está gestando, né? Desde que a gente está... passado mais distante. Né? Ajuda na relação com o passado. Então, estratégias de musicoterapia, estratégias de terapia de estimulação cognitiva, exercício físico. A gente tem vários estudos que mostram que o idoso que tem problemas de memória e faz exercício físico, ele reduz a chance de desenvolver a doença comparado àquele que não faz exercício. Então, fazer atividade física, escutar música, viver em grupo, ter interação social, participar de atividades coletivas e, na vigência da doença, terapias de estimulação cognitiva. Bom, Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre Alzheimer. Bom, uma pesquisa divulgada recentemente sugere que pessoas diagnosticadas com TDAH na vida adulta podem ser mais propensas ao Alzheimer no futuro. Os resultados vêm de uma análise dos registros médicos de mais de 100 mil participantes. A análise mostrou que 730 pessoas foram diagnosticadas com TDAH em adultos durante o período do estudo. 13% das quais também tiveram Alzheimer no futuro. Por outro lado, houve 7.630 diagnósticos de Alzheimer, 7%, entre aqueles que não receberam um diagnóstico de TDAH. Doutora Vilma, é um tema muito polêmico, ainda muito novo, né, a ser analisado, mas eu gostaria da sua análise depois da doutora Valesca, porque são focos bem diferentes. Olha, eu tive uma experiência muito grande. Durante 10 anos eu fiz neurologia infantil, trabalhei na Pestalozzi, era supervisora, então eu trabalhei muito. Só que não era esse nome, a gente não dava esse nome. Tinha dislexia, tem distúrbio de comportamento, aí saiu esse nome, aí entrou na moda. Muita gente só descobre que tem a doença quando está adulto. Na infância passa, às vezes, desapercebido. Eu li esse trabalho e, realmente, eu ainda não estou satisfeita ainda com isso. Porque o que não consegue... Por exemplo, o paciente que tem o síndrome de Down, que chega na adultidade, se verificou que, ao fazer o exame do cérebro desses pacientes, é semelhante ao cérebro do paciente que tem doença de Alzheimer. Porque são duas características. Só vai curar a doença de Alzheimer quando uma substância impedir o depósito da substância amiloide, que é isso que está se tentando, ou que possa impedir a hiperfosforilação da proteína tal. Enquanto não existir isso, não vai curar a doença. E o que aconteceu? Dos pacientes que têm síndrome de Down, adultos que morrem, fazem a necrópsia, como é o mesmo cromossoma 21, o aspecto é o mesmo do cérebro do Alzheimer. Mas, por exemplo, nesse estudo, eles não falaram isso. Quer dizer, eu não me convenceu, eu acho que preciso estudar muito ainda. Se acontecer isso, vai ser bom, que a gente vai ter mais um item para fazer o diagnóstico precoce. E é isso que a gente quer, isso. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mas eu não estou ainda encaixando muito isso, não. Para mim não está... Os estudos precisam crescer. O paciente com déficit de atenção, quando começa no processo de envelhecimento, dizer assim, eu sempre fui esquecido, só que agora está pior. Então, assim, é uma percepção, né, de que a memória sempre foi um processo difícil ao longo da vida, e que, na verdade, não é a memória, a gente sabe que era a atenção, e a atenção é uma função cognitiva essencial para a memorização. Se você não estiver atento ao que está acontecendo no ambiente, você não registra, e se você não registra, não armazena e não vai evocar depois. Esse é o processo cognitivo que faz a gente memorizar alguma informação. Então, a frase clássica da pessoa que viveu com déficit de atenção a vida inteira é essa: sempre fui esquecido, só que agora está pior.
A questão é que a gente não sabe se efetivamente os mecanismos biológicos que explicam a doença de Alzheimer numa pessoa sem o déficit de atenção é o mesmo que explica o paciente que tem déficit de atenção e evolui com uma síndrome demencial. A gente sabe que tem uma série de doenças psiquiátricas que evoluem com uma maior prevalência de doenças de síndromes demenciais, doença bipolar, a própria esquizofrenia. A gente sabe que o paciente evolui com mais perda cognitiva, mas essa perda não está associada ao mecanismo patológico da doença de Alzheimer. Então, acho que a gente ainda precisa entender melhor o que explica essa associação. Mas, de fato, o que a gente vê é que existe uma associação entre pessoas que têm déficit de atenção e que, no processo de envelhecimento, evoluem com mais perda cognitiva do que outros. Ainda há muito mistério em relação a isso, né? A gente ainda vai ter um longo caminho para a discussão. Agora, Eliana, eu fico muito curioso sobre o comportamento que você, no tratamento com a sua mãe, assim, quando surgia um assunto onde certamente ela não lembrava, você facilitava em captar a atenção de que forma? Ou que tipo de exercício, se isso é prudente, se isso é recomendado, você fazia? Sim, quando eu percebia que ela queria falar alguma coisa e ela, certas vezes, quando eu cheguei no espaço que ia ter uma festa, eu sabia, minha filha, eu sabia. O que eu deduzi? Você sabia que eu ia chegar, mãe? Então, ela ficou feliz na hora. Então, a gente tem que perceber a expressão facial. Eu sabia muito disso. A expressão facial do paciente. Ele te diz alguma coisa e você aprende a conhecer. Pai, mãe, esposa, enfim. E aquela expressão te dá condição de você conseguir cuidar melhor. Conhecer o paciente, conhecer o que ele está pensando. Você tem que pensar por ele. Justamente, essa é a saída, né? Tentar estabelecer esse link com a expressão que você sempre conheceu, né? Sim. Aquela pessoa que você conheceu a vida inteira, não mostrar o erro, não mostrar o defeito. Não mostrar. Sempre tentar adivinhar o que era. E na maioria das vezes eu conseguia. Doutora Vilma, a gente sempre acompanha alguns vídeos na internet, né, de relacionamentos muito saudáveis de netos com avós e tudo, com avô, e que eles justamente estabelecem um discurso muito positivo em relação a esse convívio, né? É a saída? Eu acho que é assim. Primeiro tem que ter amor, né? E depois tem que lembrar a pessoa que está com a doença de Alzheimer, quem foi essa pessoa? O que essa pessoa foi no núcleo familiar? Estabelecer uma nova rotina também, né? Exatamente. Quer dizer, quem foi aquela pessoa? Eu tive casos assim, eu não vou cuidar da minha mãe, não consigo botar a mão na minha mãe. Ela sempre gostou da minha irmã. Eu levei para o grupo lá da universidade e ela ficou com a mãe até morrer, tocando na mãe. Então, quem foi essa pessoa antes? Qual era a relação antes? Quer dizer, por isso que tem que ser equipe multidisciplinar, profissionais de todas as áreas, até da área jurídica. A gente tem que estudar, a gente tem que, se relacionar, usar a mesma linguagem, na interdisciplinaridade, a gente faz isso. Doutora Valesca, como é que funciona a mente de uma pessoa com Alzheimer? Ou seja, é uma pergunta de milhões, né? Eu sei. Mas, assim, o que a gente trabalha de realidade com relação a isso? Olha, é uma pergunta complexa de responder, né? Eu acho que, assim, eu só queria começar falando um pouquinho que até o confronto nunca é a melhor saída. Sem dúvida. Nunca é a melhor saída. Então, muitas vezes, o que a gente vê de mais desgaste entre pessoas que estão cuidando de pessoas que vivem com demência é porque tentam confrontar. A pessoa não quer trocar roupa naquele momento. Volta dali a 10 minutos, porque ela vai ter esquecido, você volta em 10 minutos e recomeça a história. É importante perceber os estadiamentos também, né? Ou seja, existem fases, né? Existem fases e cada fase se comporta, é diferente da outra. A fase inicial, até os estímulos que você precisa fornecer, as estratégias de cuidado, elas são diferentes da fase intermediária e da fase terminal. Na fase inicial, você precisa estimular, você precisa dar estímulos, participar de estratégias em grupo, de estimulação cognitiva, estimulação de memória. A gente não sabe qual é a real eficácia da palavra cruzada, mas, na dúvida, faça palavras cruzadas, ouça música, jogue dominó, passeie com o cachorro, faça exercício físico, convive em família. É muito importante, né? Exatamente. Seja físico ou mental? Ou mental. Agora, doutora Vilma, tem uma relação também com a noite, né? O Alzheimer, né? Eu queria que a senhora trouxesse
Chega a piorar, é isso? Existe a síndrome de entardecer, que não é específico do paciente que tem doença de Alzheimer. É mais frequente na pessoa idosa, mas quando a noite vai chegando, esse paciente se sente mais perdido. Aí você tem que orientar a família, acender a luz, fechar a cortina, tirar a pessoa de perto da janela. O sono fica comprometido. Exatamente. E o distúrbio do sono que esses pacientes têm. Sim. A insônia grave, né? Eles perambulam à noite e aí tem que tomar remédio. A família não quer dar remédio, que vai viciar. Não existe isso. A gente tem que ser muito claro com a família que tem que dormir, o paciente tem que dormir. Eu me lembrei com a fala da doutora Valesca, se você me permite, a gente tem que usar de artimanhas. Não quer tomar banho naquela hora? Mãe, nós vamos no shopping comer aquele doce que você adora. Ou vamos ver um filme tal. Pronto, você vai conseguir resolver. Agora, na amarra, no confronto, não. Doutora Vilma, aproveitando então essa fala, eu queria que a senhora desse agora início à finalização do programa, trazendo uma mensagem, trazendo um complemento, alguma dica, né, uma consideração final que a senhora gostaria. A doença de Alzheimer não é um fim, como o envelhecimento não é um fim. Eu adorei envelhecer. E eu digo o seguinte, a gente tem sempre alguma coisa a fazer. Agora, tem que preparar a família para não ser causadora de piora do paciente, como já foi dito aqui. Então, acreditar que tem muita gente estudando e que nós vamos conseguir. Eu tenho esperança que nós vamos um dia conseguir parar essa doença. Eliana. Então, uma oportunidade ótima de falar para vocês, para a família, que nós estamos lançando um projeto a duras penas, um ano inteiro, porque a gente vive de doações, né? Nós não temos apoio governamental. E o projeto chama-se Semeando Cuidados, Conexão Abraz RJ. Então, a gente tem uma esperança muito grande de levar informação de qualidade, com grandes profissionais, nas redes sociais, um trabalho bacana que vai, com certeza, alimentar essa família de informação, esclarecimento. E a Abraz está aí, você não está sozinho. Sua mensagem, doutora Valesca. A principal pergunta que as pessoas trazem, né, é: eu quero fazer um teste para saber se eu tenho Alzheimer. Acho que essa não é a pergunta. A pergunta que a gente deve se fazer é: o que eu posso mudar hoje para eu evitar ter Alzheimer no futuro? Então, construa relações saudáveis, pratique exercício físico. Exercício físico não é questão de gostar, é obrigação, a gente precisa fazer. Então, se não consegue ir na academia, corra, caminhe, mas tente praticar exercício físico, construa relações saudáveis, procure se manter instruído, cognitivamente ativo, leia e viva uma vida produtiva e com propósito. Acho que esses são caminhos que a gente pode construir hoje para evitar a doença no futuro. Esquecer essa rotina agitada da vida, né, e se cuidar um pouco mais. Né? Exatamente. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.